Para nossa satisfação e alegria, estou recebendo aqui o delegado de polícia, Dr. Nelson Ramos de Oliveira, delegado do DECRAB. Muito bom dia, Dr. Nelson. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito bom dia. É Fábio, né? Fábio, isso mesmo. Fábio. Então tá, prazer, uma satisfação estar conversando com vocês. Aí só uma correção, eu sou delegado diretor do Departamento de Polícia do Interior. Ah, tá? Sim, isso mesmo, eu peguei diferente. Exato. Bom, doutor Nelson, semana passada nós noticiamos aqui de uma matéria que também estava circulando pela imprensa, de uma alteração no que diz respeito ao funcionamento das DECRABs. O governo, há um tempo atrás, entendeu interessante de fazer abertura de algumas delegacias especializadas em atendimento, principalmente crimes rurais, e 3 delegacias foram montadas no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu me lembro até, foi com muita alegria que a região toda aqui recebeu, sendo uma das sedes aqui a cidade de Camaquã. Bom, dessa notícia que saiu na sexta-feira, houve bastante diferentes tipos de opiniões ou informações que vieram chegando para nós sobre a alteração desse sistema, e uma delas era levar novamente para Bagé e concentrar em Bagé as investigações, todas elas ligadas aos crimes rurais do estado do Rio Grande do Sul. Eu queria que o senhor pudesse nos informar, nos clarear um pouco o que aconteceu depois de ter sido criadas essas delegacias e qual essa decisão que vocês estão, eu não sei se já tomaram ou pensando em tomar, doutor Nelson. Não, é muito importante até, e mais uma vez eu agradeço, Fábio, a possibilidade, a oportunidade de a gente poder conversar com a comunidade de Camaquã, até para desmistificar algumas coisas e clarear mesmo, assim, para não deixar ninguém apreensivo aí, que no primeiro momento pode parecer que é uma medida imposta de cima para baixo e que venha a prejudicar as atividades da investigação dos crimes rurais. Até 2018, se começou, ali em 2015, mais ou menos, digamos assim, um embrião, né, de um órgão especializado em investigação de crimes rurais, começou em Bagé, né, com uma força-tarefa, depois foi criada a delegacia. Ela tinha abrangência em todo o estado, e ali se montou uma equipe de policiais com uma expertise muito grande, tem treinamento para todos, né, e foi bem profícuo, né. Na evolução, se criaram mais, a ideia da polícia na época era, olha, vamos replicar esse modelo exitoso de Bagé em mais 3 cidades. Então foi Camaquã, Cruz Alta e Alegrete, dividindo o estado em 4 áreas, né? Sim. Por exemplo, a atribuição territorial da DECRAB de Camaquã, ela vai do sul de Pelotas até Vacaria, né? É muito grande a atribuição territorial da DECRAB de Camaquã, né, para apurar todos os crimes rurais. O que nós notamos na prática daí, Fábio, e nós fomos demandados, e aí também é importante, né, a polícia foi ouvindo as entidades representativas do agronegócio, mas especificamente o núcleo de segurança da FARSUL, né, nos procurou dizendo, olha, o modelo atual não está dando certo, não está como nós gostaríamos, né? Nós estamos vendo que vários crimes que antes eram investigados pela DECRAB de Bagé deixaram de ser investigados agora com essa grande divisão. Então nós começamos a analisar o porquê, o que estava ocorrendo, né? Na verdade são questões de ajustes talvez internos, né, finos que nós estamos fazendo, né, de propiciar que haja um fluxo maior de informações. Nós precisamos ter, sim, um órgão central que contemple todo o estado do Rio Grande do Sul. Por que isso? Né? Uma ponta de gado furtado ali no Alegrete, muitas vezes ela é encontrada aqui num frigorífico em Santo Antônio da Patrulha, por exemplo, em Osório,
né? Porque o crime organizado do agronegócio, ele é crime organizado, ele funciona em rede, né? Então a polícia tem que funcionar em rede também, né? Então nós começamos a ver algumas possibilidades, e foram dezenas de reuniões que foram feitas, algumas sempre acompanhada com os técnicos ou algum membro sempre da Farsul, né, de nos dar um apoio em algumas questões ali do que eles estavam, quais eram as impressões. E daí nós dávamos as saídas mais, digamos, operacionais e técnicas. A nossa ideia é centralizar em Bagé uma espécie de comando operacional. Isso significa que a DECRAB de Camaquã necessariamente vai ter que ser fechada? Não significa isso, né? O que nós queremos é que haja um órgão central, e Bagé, por ser o mais antigo e por ter o maior número de informações referentes ao agronegócio, seria o órgão escolhido, né, que coordenaria operacionalmente, né? Uma das possibilidades que também foi aventada também foi, não vamos fechar as DECRABs, vamos manter elas, né? Mas, como eu disse, né, com a questão da coordenação operacional em Bagé. Outra possibilidade é transformar essas DECRABs em um posto policial vinculado a Bagé, né? Mas a ideia é até muito antes, pelo contrário, é dar mais eficiência e não acabar com as investigações dos crimes rurais nessas regiões, né? Sim. É dar mais dinamismo, dar mais eficiência. Essa é a nossa ideia, e nós estamos estudando ainda, Fábio, isso é deixar bem claro, né? Não foi batido o martelo em nenhum dos tipos de modelos, né? Uma das alternativas, até uma das sugestões que foram feitas, era transformar esta DECRAB de Camaquã numa delegacia de repressão ao crime organizado, uma DRACO, né, que já é prevista no organograma da Polícia Civil, e nós não temos como instalar em Camaquã, até por uma questão de impeditivo hoje legal, né? A partir do momento em que o governo do Estado assinou o regime de recuperação fiscal e toda essa normativa, nós não podemos criar novos órgãos policiais, nós podemos transformar alguns. Sim. Então, uma das possibilidades para Camaquã, eu só rapidamente termino esse raciocínio e já te devolvo a palavra, né? Uma das possibilidades das ideias que nós tivemos em relação a Camaquã seria transformar a DECRAB numa delegacia de repressão e investigação ao crime organizado, com abrangência também para investigar os crimes rurais. Tá. Bom, eu queria lhe perguntar, assim, algumas informações. A gente já sondou alguns presidentes de sindicatos rurais, até o próprio prefeito esteve aqui na sexta-feira, ele também não sabia desse assunto, porque eu me lembro que foi assim, o pessoal comemorou muito a iniciativa do governo em abrir essas instituições aqui, né? Esse departamento aqui. E deu, pelo menos assim, visualmente, alguns resultados importantes aí. Eu me lembro, sim, de bons resultados que aconteceram. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, quando foi criadas as DECRAB, como é que foi a estruturação delas? Porque o Camaquã hoje foi separado o prédio físico para um outro local, colocado viaturas, profissionais ali, e eu acho que um delegado responsável, né? Aí tu tem uma estrutura criada, construída em Camaquã. O senhor fala em centralizar o trabalho lá, mas não alterar essa estrutura que tem hoje. E a outra agora, a colocação é o seguinte, é que daqui a pouco mantém essa estruturação de Bagé e é transformada a nossa DECRAB, que é para crime organizado, num outro tipo de delegacia para um outro tipo de crime. Por favor, me ajude a pontuar um pouquinho pontos favoráveis e desfavoráveis nessa decisão, caso aconteça dessa forma. O que nós notamos, Fábio, foi o seguinte, por exemplo, a ideia era fazer
com a criação das DECRABs, esses outros municípios, tirando Bagé, que já existia, né, que foi Camaquã, Cruz Alta e Alegrete, é que essas delegacias funcionassem com autonomia, e elas têm total autonomia técnica e operacional, né, e replicassem o modelo, ou seja, Alegrete, Camaquã, como eu falei, vamos pegar especificamente Sim. da região de vocês, Sim. né? Ela tem uma atribuição regional que vai de Pelotas até Vacaria, passando toda a região metropolitana, por exemplo, né? E Abjeato na região metropolitana, Abjeato em Osório, no litoral, na região ali do Campos de Cima da Serra, né? Que quando esses crimes de Abjeato, quando eram centralizados na DECRAB de Bagé, eles tinham uma investigação. Esses crimes eles eram remetidos todos para Bagé e ali se dava curso, até porque esses crimes muitas vezes eram relacionados com crimes que ocorriam em outros estados. Tá? Agora, nós, com a DECRAB de Camaquã, a estrutura foi feita e nós não vamos alterar, ou seja, não vai se retirar. Ela tem uma ingerência operacional. O que significa isso? Olha, Camaquã vai ter um núcleo de policial ali em Camaquã, sim, vinculado à investigação de crimes rurais, dos crimes rurais. O nome não interessa, né? Mas vai ter ali. Olha, Camaquã, nós estamos vendo aqui que tais crimes ocorridos no litoral estão tendo relação com um tal crime em outro lugar. É a mesma quadrilha. Ou nós estamos vendo um aumento de crimes de abjeato ou crimes de roubo de implementos e defensivos nos campos de cima da serra. Vamos atuar ali, né? Então, esta é a ideia, ter um órgão centralizador das informações. Nós não pensamos de forma alguma em tirar o delegado daí, né? De tirar policiais, de reduzir viaturas, nada disso passa pela cabeça. Isso Sim. não vai acontecer, né? A ideia, talvez nós não tenhamos nos explicado perfeitamente, né? Sim. A ideia era fazer uma centralização operacional e técnica, né? Como já ocorre, por exemplo, aqui eu vou referir outro tipo de crime, né? Nós temos no interior do estado crimes, delegacias de crimes que apuram, delegacias de atendimento à mulher, né? A delegacia é local, mas as orientações, a política vem de uma delegacia vinculada a um departamento específico aqui em Porto Alegre, né? E a delegacia local ali, Pelotas tem uma DEAN, por exemplo, né? Delegacia de atendimento à mulher. Toda a estratégia e todas as diretrizes de combate a esse crime são dadas por um órgão de Porto Alegre. Né? Sim. É mais ou menos isso que a gente pensou em relação ao crime organizado. Mas assim, o que eu quero deixar bem claro, assim, deixar bem tranquila a comunidade de Camaquã. Não haverá, primeiro, redução das investigações, não haverá redução de efetivo aí, nós não faremos isso de forma alguma, retirada de viatura, retirada de delegados, muito antes pelo contrário. Nós queremos dar mais eficiência. O senhor sabe que a gente clama aqui pela região sul e pela não diminuição de estruturações que estão sendo feitas ou foram feitas no passado. Claro. Mas eu estava dando uma olhada, delegado, e que eu acho que é importante, assim, como se cria uma estrutura com foco
não é uma coisa geral, esse foco fica mais palpável muitas vezes para te identificar as coisas que estão acontecendo lá, né? Porque tu tem uma delegacia que cuida de 50 tipos de assunto, às vezes difícil, mas essa DECRAB Camaquã, pelos números que eu tive acesso, por exemplo, nós tivemos inquéritos policiais nesses 3 anos, né? Mais ou menos foi 3 anos. 179 inquéritos já enviados para a polícia, para a justiça. São operações aqui, por exemplo, sobre a maior quadrilha interestadual de furto estelionato de tratores. São 30 inquéritos que foram abertos aqui na hora na delegacia de Camaquã. 25 presos de prisão preventiva. Prisões de flagrantes, recaptura de foragidos, 200 mandatos de busca e apreensão, 1.000 bovinos apreendidos. Tem 34 operações que foram feitas em grandes cidades aqui na região. Quer dizer, ela realmente, a estrutura funcionou. É isso que... Não é uma coisa assim que entrou, a turma ficou de corpo mole. Eu acho que funcionou. E quando tu fala, tu ouve uma matéria de desarticular, de mexer, tu fica assim, mas por quê? Será que não funcionou? Será que é só Bagé que funciona? Camaquã não funcionou bem? Eu entendo a sua colocação de centralizar informações para que haja um pensamento estadual de um funcionamento da quadrilha. Concordo, acho que é importante isso, até porque daqui a pouco 2 delegacias estão investigando a mesma quadrilha. Exatamente. Porém, quando tu fala numa estrutura que aparentemente para nossa região aqui, ou para a região que ela está dando cobertura, funcionou, tu fala em alterar, realmente me dá uma ansiedade bastante grande. Por quê? Porque é mexida, né? Sim. Não, os números aí da DECRAB de Camaquã são muito bons. Eu acho que... Eu não quero fazer ranking, né? Mas eles estão muito bem mesmo. O delegado Peterson, que é o titular aí, muito ativo, e o que nós pretendemos, e assim, também deixar claro, nós estamos fazendo um estudo, né? E eu fui perguntado numa reunião online com a FEBRAC e com os outros órgãos de representativos, principalmente de criadores, né? Mas no geral também de produtores rurais, sobre isso, e a gente já se manifestou, né, favorável a uma ideia, né, que as informações fiquem centralizadas num único órgão. Mas realmente a operacionalidade, as operações feitas pela DECRAB de Camaquã são muito boas, né? E a nossa ideia é o contrário, é fortalecer até, talvez, com informações mais precisas em relação à inter-relação dos crimes investigados aí, esses casos de tratores, com outros, o que vem sendo feito. Talvez até Camaquã seja um exemplo da parte que teria dado certo. Né? O que a gente quer é dinamizar isso para todas as demais. Né? Eu fico imaginando assim, doutor, que uma delegacia, por exemplo, nossas delegacias em Camaquã, qualquer lugar, né? Ela é muito generalista, né? Ela entra de tudo ali num plantão da delegacia, claro. Né? E aí tu tem a investigação, que eu sei que há pouca gente também para fazer tanto, né? E a investigação, pelo que eu sei, assim, muitas vezes tu tem que lançar tirar verde, fazer algum tipo de contato, ter alguém que informa. Isso às vezes demanda tempo de tu articular. Isso até tu tem pessoas te trazendo informações, ou a comunidade dando informações para aquela pessoa, ela leva um tempo de amadurecimento, né? E esses crimes rurais, e o interessante é isso que nós estamos vendo. E é uma angústia, assim, a gente que tem aqui, nossa audiência, por exemplo, é grande parte de gente que mora no interior. O senhor imagina a apreensão que nós estamos tendo quando tem gente roubando máquina aqui, roubando fardo de fumo, caminhões com fumo, roubando motosserra, a droga entrando para dentro das propriedades rurais, afastando produtores e sendo pontos de transbordo de droga. Então,
às vezes, tu tendo alguém que, olha, eu só vejo, ouço muito, falo muito, penso muito num perfil de propriedade rural, de área rural, onde tu não tem a polícia perto, tu não tem cerca que possa segurar, tu não tem muro que possa segurar. Então, às vezes, para o homem do campo, tu ter pessoas que olhem para ele dessa forma de segurança é uma coisa muito legal, pelo menos para a nossa área. Se o senhor falar em DECRAB aí em Porto Alegre, eu tenho absoluta certeza, o senhor vai perguntar para 10 não vão saber que nem que é DECRAB, que se tem delegacia especializada no interior. Mas como a gente mora no interior, quando tu fala num assunto desse, ela é um pouco diferente, sensível, ela é muito mais sensível. Não sei se o senhor me compreende a minha angústia nesse assunto. Não, mas claro, Fábio, e até a nossa ideia aqui, atender vocês, é exatamente para tirar essa angústia, para deixar claro, primeiro ponto, nada vai ser imposto de cima para baixo, sem ouvir todas as partes envolvidas, sim, inclusive vocês. Nós estamos ainda numa fase de conjecturas, né? O que já está decidido é ter essa centralização de informações, né? E uma orientação operacional que saia de Bagé, né? Poderia eu chamar para sair aqui de Porto Alegre, mas como tu mesmo falou, né? Aqui em Porto Alegre eu não tenho policiais com a tarimba de investigação de crimes rurais como eu tenho no interior do estado. Eu acho. Como os próprios policiais que estão aí na DECRAB de Camaquã. Por isso que nós entendemos que esse foco de orientação e a difusão das políticas e das metodologias de investigação tem que sair de gente que entenda do riscado. Né? Então tem que ser gente do interior. Nós optamos que esse centro de transferência operacional, né, de informações seja a Bagé, por ter sido a primeira, por estar mais tempo, por já ter um cabedal de informações muito, muito grande. Né? O que talvez isso não vai tirar também, deixar bem claro, né, a iniciativa do delegado ou dos policiais que estão aí na DECRAB de Camaquã de fazerem, de irem atrás, com base na rede de informações que já estão estabelecidas, né, fazerem as operações, atuarem. Eles não vão ficar sempre dependendo de uma bênção de Bagé, de forma alguma. Né? Que Bagé vai dar para a DECRAB de Camaquã mais elementos, mais subsídios, talvez até novas tecnologias de informações, porque eles estão há mais tempo e já estão com um pouco mais de know-how, podemos dizer assim. Eu acho que a palavra... Mas assim, deixar bem claro que a Polícia Civil está atenta, é preocupada, o agronegócio e os produtores, tanto pequeno, médio, a gente tem muito aí na região também, aqui mais para o lado de Guaíba, pequenos produtores rurais que produzem aí hortifruti, que também são importantes, né, na economia gaúcha e também padecem de crime rural. Né? Então a Polícia Civil tem a preocupação de dar segurança a todos, né, a todas as propriedades do interior, e a ideia de nós fazermos uma mexida é nesse sentido. Né? Então o pessoal pode ficar bem tranquilo, né? Não haverá nenhuma coisa assim de goela abaixo ou de sopetão, numa hora para outra vocês vão acordar, acabou a DECRAB de Camaquã. Não vai acontecer desse jeito. O doutor Nelson, uma coisa assim interessante que eu vi a live que o senhor fizeram junto com a DECRAB e ao longo do final de semana nós também tentamos algumas informações. Inclusive agora o Carlos Luiz aqui, que é um ouvinte nosso, está dizendo que acompanhou uma propriedade, acho que vizinha dele, a ida do pessoal da DECRAB procurando animais roubados ou furtados, e que ele achou muito interessante a Polícia Civil fazendo esse trabalho aqui. Então, eu digo, vai aparecendo algumas coisas que o pessoal participa aqui. Mas eu lhe pergunto o seguinte, por exemplo, a questão de gado. Não está na hora, por exemplo, de nós termos as marcas dos animais que são marcados ou chips ou através de chips, ela num banco de informação da polícia, isso, de um acesso que a polícia possa ter,
os números dos tratores, dos chassis dos tratores, isso centralizar, como tem no automóvel, vocês estão fazendo um trabalho bacana aí de diminuição de roubos de carro. Quer dizer, usar a inteligência no sentido de... Olha, eu quero criar gado. Então, meu amigo, tu tem que ter uma marca, essa marca tem que estar consagrada na prefeitura, no órgão tal, e essa polícia tem acesso. Quer dizer, tentar achar jeitos mais inteligentes de buscar dificultar, eu vejo assim, a chegada das quadrilhas. Com certeza, com certeza. E o uso da tecnologia é fundamental nisso que tu está falando, né? Foi criado, mas aí por uma iniciativa de um órgão, né, uma empresa privada, criou um aplicativo que ele foi em todas as prefeituras para fotografar as marcas, né? Criou um banco de dados, e isso ele vai disponibilizar às polícias civil e militar para que, quando apreender um caminhão lá em Itaqui, né, tire a foto ali ou escaneie a marca e já vai aparecer. Não, mas esse gado ele saiu de Camaquã, produtor tal. O que ele está fazendo aqui? A nota fiscal não diz isso, né? A guia ali de tráfico dos animais não tem nada a ver, ou seja, já é um forte indício ali, qualquer barreira policial, né, pode já atacar aquele caminhão e já destinar o gado para algum local ali, porque é mal havido, né? Então nós precisamos contar daí com o apoio do produtor. É bem como tu colocaste, se eu me proponho a produzir, né, gado, e eu quero ter segurança no meu negócio, claro que eu preciso que o Estado também me ajude, mas eu também tenho que me ajudar. Sim, claro. Eu tenho que dificultar, né, o chip embaixo da pele, não só no brinco que eles portam, né? Isso é importante para manter o seu animal, porque aquilo o menor número de furtos representa o meu lucro maior. Né? Isso é importante. Doutor Nelson, deixa eu perguntar uma coisa assim, sobre uma questão do Estado. Tá? Eu não sei como é que funciona a estrutura da Polícia Civil nesse sentido. Mas, por exemplo, nós temos casos de agigantamento da estrutura das polícias, vou botar assim. Reportar, de uma delegacia para outra, com regionais no meio, essa pirâmide de informação, como é que funciona isso? Como é que funciona isso no sentido de não burocratizar, desburocratizar, facilitar a vida do policial, do delegado? Olha, eu preciso fazer uma coisa, não, mas eu tenho que ligar para o regional, se o regional me deixa, que aí eu tenho que ligar lá para o diretor, ver se o diretor... Como é que funciona isso? Há algum tipo de trabalho pelo Estado de tentar fazer com que a estrutura seja mais leve, mais fácil de trânsito? Sim. E aí, Fábio, é o que a gente pretende com a centralização das informações, fazendo com que as DECRABs todas, elas se subordinem. Quando a gente fala subordine, parece que lá que vai mandar e os outros vão ficar obedecendo. Não é isso. Que ela se vincule, vamos usar a melhor palavra, que ela se vincule à DECRAB de Bagé sem precisar passar pelas delegacias regionais. Por exemplo, o Bagé funciona na 9ª região policial, tem lá uma sede regional. O delegado da DECRAB de Bagé, se quiser mandar uma orientação para a DECRAB de Camaquã, ele tem que mandar o ofício dele para o delegado regional de Bagé, que vai mandar para o delegado regional de Camaquã, que vai mandar para a DECRAB de Camaquã. Então, isso deveria ser direto, DECRAB Bagé, DECRAB de Camaquã. É por isso a nossa ideia. Nessa ida e vinda aí, né, demora, às vezes, semanas, e o crime está acontecendo. E as chances de elucidação, recuperação da carga furtada, carga de animais, né, ou de defensivos, ou equipamentos, tratores, colheitadeiras, vai diminuindo a cada dia que passa. Então, nós queremos que essa coisa seja ágil no seguinte sentido.
Pagé e demais DECRABs, daqui a pouco se dão conta de que determinada região tem que ser assistida, nós não precisamos pedir permissão para o delegado regional daquela região. Eles vão lá e atuam, entendeu? A DECRAB de Camaquã, ela vai atuar no litoral sem precisar pedir permissão, ou não é nem permissão, mas nem comunicar o regional de Capão da Canoa, que é o que comanda a região litorânea toda. Então, é uma coisa mais automática. Né? Eu acho isso então, importante. Essa é a nossa ideia, é fazer com que as DECRABs funcionam como se fosse um departamento, né, com abrangência em todo o interior do Estado. Né? Nós vamos apenas separar por algumas questões já geográficas. Sim, nós estamos com o governador do estado hoje, um delegado, chefe de polícia, que sabe bem da dificuldade de todos nós aqui, né? A estruturação, a gente, em épocas anteriores, nós brigávamos para conseguir trocar viatura, para comprar carro, colete à prova de bala para os policiais. Isso aí foi um trabalho que eu me lembro há muitos anos se iniciou aqui em Camaquã sobre isso, e graças a Deus está se conseguindo. Pergunta ao senhor, como é que está a estrutura, por exemplo, da polícia, no que diz, o senhor está respondendo pela Delegacia do Interior, a matéria de estruturação de equipamentos, armas, material de tecnologia, combustível, viatura, como é que está essa estruturação? O Estado está conseguindo alcançar isso com forma de não ter restrição? Olha, não posso fazer uma ação porque não tem gasolina. Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Bom, é interessante a gente manifestar sobre isso também. A parte de estruturação material tá muito boa. Nós não podemos, né, nos queixar, nós estamos recebendo boas viaturas. Antigamente se mandava para o interior viatura de cidade, né? Se mandava para o interior pegar um veículo sedã, um veículo hatch. Agora a gente está mandando caminhonetes, né? Isso foi um avanço, né, que nós tivemos aí. A questão do armamento também, agora a Polícia Civil comprou 1.200 pistolas de uma marca importada aí, que representa aí uma melhoria, né, na eficiência. Foram distribuídas para o interior do estado, dessas 1.200, 710, né, ou seja, nós somos contemplados com mais do que a metade, né, das armas, né. Já há uma compra autorizada, já estamos em processo licitatório para a aquisição de mais 3.400, mais ou menos 3.300, 3.400, depende da cotação do dólar desse tipo de armamento. Foi disponibilizado para todas as delegacias regionais do interior um equipamento de inteligência, de auxílio na extração de dados de telefones celulares, né? Claro, sempre com autorização judicial, a gente informa isso, mas com autorização judicial a gente consegue, com aquele conjunto, é um sistema com um conjunto de hardware e software, né? Se consegue extrair os dados, né? Que simples desbloqueio de um celular nós não conseguiríamos tirar, né? Inclusive dados apagados nós conseguimos recuperar. E hoje em dia o crime organizado, principalmente, ele usa muito o WhatsApp, né, e redes sociais. Então está havendo, sim, né, um bom investimento, né, já, não digo de agora, mas já de tempo para cá, né, em equipamentos para a Polícia Civil, recuperação do efetivo também, né, nós estamos tendo, né, houve uma turma recém-formada de agentes, né, foram 260 escrivães, 130 escrivães e 180 inspetores. Nós estamos agora para abrir uma turma na academia com mais 260 agentes, né? Uma grande parte, se não a maioria, irá para o interior do estado, né? O que nós temos alguma ainda defasagem é na questão de prédios, né? Algumas regiões, acho que não é a realidade de Camaquã, mas alguns prédios um pouco ainda em estados muito precários, algumas casas alugadas, que não é a mesma coisa que tu construir um órgão voltado para ser uma delegacia de polícia, né? Tu tem que adaptar e aquilo nunca fica muito bom, né? Mas isso também está sendo do nosso plano, do nosso planejamento, em questão de médio prazo a gente conseguir
melhorar todos os órgãos policiais na parte de estrutura física, né? Então a gente está caminhando bem, né? Nós temos aí alguns equipamentos bons, aí drones também, é um tipo de equipamento que pode se usar em investigação diversas, né? Então a gente está caminhando para uma né, estamos nesse aspecto melhor do que já estivemos, com certeza. Bom, delegado Nelson de Oliveira, diretor do Departamento da Polícia do Interior. Hoje foi o primeiro bate-papo sobre esse assunto, delegado. Eu quero te deixar bem à disposição a nossa rádio aqui, que tem uma cobertura bastante grande da região, para a gente conversar mais vezes sobre isso. E entenda que a nossa busca ao senhor é justamente para tentar esclarecer um fato que foi conversado inicialmente. O senhor já trouxe um complemento da informação para a gente hoje. Queira que a gente aqui está para somar, a comunidade toda para somar com a Polícia Civil Gaúcha, no sentido de aperfeiçoar, de melhorar, sugerir. Claro que entendemos que vocês são homens que já trabalham há tempo na polícia, conhecem muito mais do que a gente, mas eu queria expressar como uma pessoa que mora no interior e sabe da dificuldade do homem e da mulher do campo, na questão da segurança do interior. E eu achei muito interessante quando vocês voltaram os olhos para ter as DECRABs, não para prestigiar o interior, mas para dar um pouco mais de segurança a muitas, milhares ou milhões de pessoas que moram no interior. Tem um órgão, tem um jeito de acessar um pouco mais diferente, mais diretamente. Então, eu queria expressar essa minha opinião sobre esse assunto e deixar bem à disposição do senhor. A hora que entender de novo a gente conversar, ficamos à disposição. Olha, eu que agradeço a oportunidade de, em nome da Polícia Civil, estar falando com essa grande comunidade aí de Camaquã e arredores, né? Sabemos da tua repercussão, a repercussão do teu programa, aí a audiência é muito, muito qualificada. E agradecemos, né, o convite, sempre que formos convidados, vamos sim voltar a conversar contigo, com os amigos aí dessa região, e reafirmamos, né, isso que tu colocaste muito bem. A Polícia Civil, ela tem preocupação com toda a população de todo o estado, né? E ela quer estar presente, sim, na maior parte das regiões, não fisicamente, mas na questão de abranger todo o estado em todos os tipos de crime, né? E os crimes rurais não seria a exceção a isso, né? Estamos voltados, né, para dar proteção e segurança para o homem e a mulher do campo. Hein? Muito obrigado. Bom dia de trabalho para o senhor aí. Um bom dia, um grande abraço a vocês todos.